Brasil se tornou líder em um ranking que não traz nenhum tipo de conforto às organizações. O país lidera na América Latina o número de tentativas de ataques cibernéticos e, em termos mundiais, também figura entre os principais alvos de ataques. Em meio a ataques que têm sequestrado os dados e interrompido a continuidade dos negócios de um crescente número de organizações, quais são as melhores práticas para contra-atacar o problema? Então, para discutir o tema cibersegurança, eu convido aqui Marcos Sêmola, sócio de cibersegurança da UI. Marcos, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Um prazer, Carla. Convido aqui também a Nancy Abi, CIO do grupo Notre Dame Intermédica. Nancy, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E finalizando aqui também o nosso bate-papo, eu chamo aqui o Cláudio Reginaldo Alexandre, gerente do ambiente de segurança corporativa do Banco do Nordeste. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado a vocês pelo convite. Falando sobre o estudo antes da TI Estratégia, né, o estudo tradicional da IT Media, cibersegurança está entre as principais preocupações das áreas de TI para 2021 e é um tema que tem despertado cada vez mais a preocupação das empresas, né? E de forma geral para este ano e para os anos que virão, né? Então, Sêmola, analisando, né, esse ambiente de forma geral, né, o que vem contribuindo para esse aumento expressivo no número de ataques? De um lado, os cybercriminosos eles estão mais organizados ou as empresas se tornaram mais vulneráveis nos últimos anos, né? Qual que é esse cenário de segurança e de vulnerabilidades que esses líderes de TI, de segurança, estão enfrentando no cenário hoje? Bom, é de certa maneira uma resposta que, se nós conectarmos os pontos, vai ficar muito mais fácil de compreender, né? Nós estamos passando por um período que nós chamamos de quarta revolução industrial, onde o papel da tecnologia associado à informação aplicada aos negócios, ela vem produzindo efeitos muito mais extensos em como as empresas se relacionam com seus clientes, se relacionam entre si. Significa dizer que os negócios atuais são muito mais dependentes da informação do que foram um dia e muito mais dependentes, obviamente, da tecnologia que custodia essas informações. O problema do crescimento volumétrico dos ataques cibernéticos e também da sofisticação desses ataques é porque um ataque hoje bem sucedido, ele tem o potencial de produzir retorno financeiro para esses grupos criminosos numa magnitude muito superior ao que foi um dia. Então o crime acompanha o dinheiro, né? Determinados setores são mais sensíveis a um ataque cibernético. Por quê? Porque tem um impacto aos seus negócios monetariamente ou financeiramente mais expressivos. E é justamente por isso que você percebe não só um aumento da atividade criminosa ou cybercriminosa no geral, mas também em setores mais sensíveis, como o setor elétrico e o setor financeiro. Então o que nós estamos vendo é um jogo de gato e rato, um jogo em que gatos muito bem treinados e motivados e estimulados, né, em defender os seus negócios, estão tentando evitar que os ratos tomem conta desses negócios. É de fato um desafio muito grande, dado o interesse e o fator que motiva esses grupos. Isso leva para o ponto que eu ia perguntar para o Cláudio e para a Nancy, como é que vocês têm atacado, né, esse problema de cibersegurança, né? Porque a gente sabe que é uma questão complexa, não é só uma área que vai dedicar a isso, né? A gente tem a figura da Nancy, que é CIO, e também a gente tem o Cláudio, que domina e lidera a área de segurança, né? Também vocês também representam duas indústrias distintas, mas também que estão em setores muito sensíveis, né? Quando a gente fala sobre segurança da informação. Então, como é que vocês têm liderançado? Acho que pode começar, Nancy. Aqui no grupo, desde que eu entrei, né? Como eu vim de banco, em alguma fase da minha vida eu passei em banco, então a gente tem ali o bichinho do medo de invasão logo que você entra no banco, né? Então, isso da década passada, né? E quando então eu vim para o grupo, essa preocupação com segurança veio junto comigo, né? Então, independente de nem tinha ainda, já estavam falando da LGPD, desculpa, não aqui no Brasil, a gente estava falando da GDPR lá na Europa, né? Mas
independente disso, então a gente já veio, quando entrei aqui, a gente já foi fazendo todo o convencimento da organização da necessidade desse tipo de investimento, de ter um site para disaster recovery e até trazer o conceito do que vai para um DR, do que não vai para um DR, né? Porque senão o custo é gigantesco, né? Você não consegue replicar a operação inteirinha para dentro do DR, testar isso. Então, eu acho que tem todo um lance de contingenciamento, né? Que a gente tem um investimento que precisa ser feito, fora todo o investimento que você faz para ficar monitorando, além das ferramentas para fazer os bloqueios, mas e as várias barreiras que a gente tenta colocar para os hackers, mas você tem todo um serviço de monitoração que você tem que ficar fazendo, não só para dentro de casa, mas para o mundo, para a web, para ver se nada está acontecendo, nada está vazando, se nada está acontecendo com os nossos dados, porque às vezes você pode não ter nem percebido que alguma coisa pode ter te atacado, né? Eu imagino. Então você tem que ficar olhando tanto para dentro de casa como para fora também. Então eu entendo que investir em segurança não tem limite. Quanto você quiser investir, você consegue colocar o dinheiro lá, que tem serventia para tudo. E eu acho que existem alguns... Você tem que definir certinho qual é a borda que você tem que proteger. E no nosso caso, que a gente tem várias aquisições, então toda a preocupação que a gente tem de atacar logo no começo de uma aquisição, adquiriu, tá bom, tomamos posse, primeira coisa, entra o kit, que a gente chama, né, de ações emergenciais, que é blindar essa estrutura, essa nova unidade que foi adquirida, porque geralmente toda organização, quando é adquirida, são menores, e o que acontece é que investimento em TI e segurança não tinha. Então, você tem toda uma preocupação para estar fazendo isso. O setor financeiro é o seguinte, né? Precisaria de realmente muito tempo para falar de tudo que é preciso fazer. Começando com a questão do investimento, o setor financeiro sempre foi um setor que investiu muito em segurança. O que acontece é que o ano passado, por exemplo, e aliás esse investimento teve uma alavancagem por conta das resoluções e das determinações, por exemplo, do Banco Central, que regularam e disseram mais ou menos a linha do que você tinha que ter para ter segurança. Isso ajudou muito para aquelas entidades, para aquelas diretorias, para aqueles boards que ainda hesitavam em investir mais ainda em segurança. E aquilo veio e disse, não, tem que ser feito, tem que colocar. Acontece que a gente vai fazendo, e aí o que acontece? Você pega e tem uma pandemia. Não era a realidade de muita gente, era para algumas empresas, mas não era para muita gente, por exemplo, colocar todo mundo em teletrabalho, da noite para o dia. O que é colocar alguém em teletrabalho? Ora, é potencializar todo o problema que você tinha interno e fazer e continuar dando segurança com o que você já tinha, que não tinha nem tempo, principalmente empresa pública, o que tem a dificuldade de você incorporar uma nova tecnologia é muito grande. Então, tinha que fazer com o que você tinha na mão. Então, você coloca em teletrabalho as pessoas, potencializa aquele risco. E aí não tem o que fazer, como a Nancy colocou. Você tem que passar a monitorar 24/7, você tem que ter suporte externo e interno, alguém olhando fora, e qualquer sinalização ter interno para tratar aquela situação que, porventura, venha a acontecer, dá uma proteção na identidade dessas pessoas que passaram a trabalhar de casa sem a infraestrutura, que o grande problema do teletrabalho é você deixar que ela trabalhe dentro da empresa com o equipamento dela. Então, ela está com uma parte dentro da empresa, uma parte fora, e toda essa preocupação você tendo que trazer para dentro. E aí, só para dizer o quanto a coisa ficou mais complicada um pouquinho disso daí, nós começamos a perder profissionais, né, porque este teletrabalho ficou muito fácil das empresas contratarem pessoas e eles deixarem de trabalhar fisicamente, trabalhar remoto e ganhando até um pouco mais. Então, como é que a gente tem enfrentado? Muita tecnologia, ainda bem que os investimentos saíram, tentando manter as pessoas certas nos lugares certos para continuar monitorando, acertando tudo mais e contando com uma boa dose, né, de sorte. Por quê? Eu não sei quem é ou como é que é mantido
os ratos que o Samuel falou, mas eu vou dizer, a quantidade de queijo que é dado para esses ratos é uma coisa impressionante, porque a gente não consegue investir tanto quanto esses caras conseguem, estão sempre um passo na frente. Verdade. Então a gente está colocando. Deixa eu alongar um pouquinho mais, eu vi na pesquisa uma coisa que me preocupa muito. Na pesquisa, Disaster Recovery não está tão bem colocado. E o Hansel está aí para mostrar que se você não tiver preocupação com isso daí, você vai ter um problema seríssimo. Porque você não consegue garantir de dizer, eu estou totalmente protegido contra a Hansel. Não tem. Não dá. Tem um fator pessoas, tem uma série de fatores. E se você não tiver últimos ataques que aconteceram aí, mostraram que um bom desastre recovery ajuda muito. Tá? Mesmo que você tenha que pagar. O ponto realmente foi muito bom. Na verdade, a conexão entre o que a Nancy mencionou e o Cláudio, né? Me permite dar um passo atrás para conectar esses pontos todos. Os negócios estão sob risco. E risco é um vetor onipresente. Nenhum negócio de nenhum setor vai estar plenamente seguro, portanto, com risco zero. Isso é utópico, né? O que a gente tem percebido no mercado como um todo, no mundo inteiro, é que a velocidade com que os ataques e a sofisticação deles, que vem ocorrendo, né, que vem crescendo, vem aumentando muito. Significa dizer que as empresas terão que ter a função de segurança não mais tratadas como uma função acessória. Eu costumo até usar a expressão de função higiênica, né? Segurança da informação agora tem função higiênica para os negócios. Portanto, tem que se tornar um hábito diário, né? Como escovar os dentes. Ninguém escolhe escovar um dia e não escovar no outro, né? Você escova, inclusive, várias vezes ao dia após as refeições. É assim que a segurança tem que ser tratada. E de maneira mais prática, mesmo reconhecendo que os setores têm suas especificidades, têm áreas mais ou menos sensíveis, problemas de natureza distintas ou com relevância distintas, eu encaro o problema e venho ajudando os clientes da seguinte forma, ajudando-os a desenvolver 5 habilidades higiênicas. Elas são as seguintes: identificação dos riscos. As empresas têm que ser capazes de identificar a existência e a presença de um risco. E, claro, qualificar esse risco. Segundo, proteger os ativos, né? Proteger os ativos que custodiam as informações de negócio, que podem ser ativos físicos, tecnológicos ou até mesmo humanos. Terceira função é detectar uma situação de risco se materializando. Portanto, qualquer agente ou ameaça que possa transformar aquele risco em algo concreto, materializando-o e produzindo um dano ou um impacto. Então, capacidade de detectar esse work in progress. Quarta função é responder a um incidente. Porque quando você tem uma detecção que se materializa, um risco que se materializa, ele começa a produzir impactos. Então a empresa tem que ser capaz de responder o mais eficientemente possível a essa situação. E por último, bem falado pelo Cláudio, também pela Nancy, como DR, que é recuperar aquele efeito do incidente, ou o ativo que foi comprometido por aquele incidente. Então reparem que se nós olharmos para a segurança da informação e as boas práticas há 30 anos atrás, onde eu comecei essa história, dava-se muito mais importância para a identificação e a proteção. Mas hoje os ataques eles são tão sofisticados, vêm em tamanho volume, que é praticamente impossível estar atento a tudo e ser capaz de evitar que esses ataques atinjam algum ativo seu. Então é tão importante quanto identificar e proteger, desenvolver a detecção, a resposta e a recuperação. Eu acho que essa metáfora da higiene, né, de praticar e tornar um hábito também, né, para toda a organização, né, acho que é o primordial. Mas eu queria questionar um pouquinho também um assunto que o Cláudio trouxe, que foi a questão dos talentos, né.
Segundo antes da TI Estratégia, talentos tem sido também um ponto muito desafiador para os CIOs, né, para os líderes de tecnologia de forma geral, para avançar os projetos de transformação digital. E aí, quando a gente fala sobre cibersegurança, acredito que o tema seja um pouco mais sensível ainda, né? A gente fala de muitas certificações também. Então, eu queria saber da Nancy e do Cláudio, como é que vocês têm tentado endereçar dentro dessa corrida de gatos e ratos para manter esses talentos em cibersegurança e manter todas as pontas cobertas. Eu vou dizer para você que eu me sinto totalmente ineficiente, porque na hora que eu consigo montar a equipe, alguém me pula fora. Então, a gente está trabalhando junto com o RH, inclusive, para montar um RH diferenciado. A gente começou com a área de segurança especificamente, não é por acaso, porque é uma mosca branca. Primeiro, para você achar um bom profissional e que consiga mesclar não só a teoria como a prática, né? A experiência. Porque tem um monte de gente com teoria, certificados de um monte, mas na prática mesmo, o cara não tem a experiência técnica. Então, são moscas brancas, então é difícil você achar. E para você manter, eu acho, né, do que a gente está trabalhando aqui, como políticas de RH diferenciadas. Não pode ser igual ao padrão da organização. E eu vou dizer para você que, assim, eu perco muita gente. Eu consigo repor, mas eu perco muita gente. Tem uma certa rotatividade. Toda vez que entra um, né, sai um, entra um, é todo um trabalho para treinar, para colocar na cultura da empresa, né? É um desafio perene, né? E até porque, assim, dentro da organização, a gente não está no momento da organização que ela está lá paradinha, né? Ela está numa organização que a gente está numa organização que a gente cresce todo ano. Então, por exemplo, o último ano foram 12 aquisições. Então, assim, você imagina para o profissional, o cara de segurança, que ele sonha, que ele consiga fechar todas as portinhas, tá tudo redondinho. Aí, cada vez que ele acha que ele tá fazendo isso, eu falo, então, a gente comprou mais esse negocinho aí, aquele negócio lá tá com problema, tá cheio de bicho, a gente fala. Vai lá que tem problema. Fecha as portas lá e não pendura esse cara na nossa rede ainda, enquanto não blindar lá. Enquanto a gente... Então, é um enxugar gelo constante. E o profissional que ele quer ir avançando de níveis, né? A gente avança nos pontos, aí dá uma segurada para todo mundo chegar junto, né? Tá grande demais, então é difícil você manter aquele profissional que é extremamente técnico, que gostaria de estar surfando na onda da última tecnologia, e você tá lá, peraí, segura aqui que a gente tem coisa aqui para arrumar num básico. Tem uma pessoa que está lá na frente, tem uma parte que tem um básico aqui para consertar, né? A parte estrutural que a gente fala. Então, é difícil você conseguir manter o time na mesma toada, né? E manter as pessoas aqui dentro, lógico. Eu preciso dar dica. Se vocês tiverem uma dica, vocês me contam. Tem alguma dica para Nancy e Cláudio? Bom, dica eu não sei, mas eu sei que vou melhorar um pouquinho a situação dela, dizendo que a situação dela não é das piores. Tá? Vou falar do meu caso, você vai ver que você vai ficar um pouquinho melhor, achando que está um pouquinho melhor. Porque assim, o Banco do Nordeste é uma empresa de economia mista, então tem aquele problema de identidade, de uma hora é governo, outra hora compete com a iniciativa privada, mas é governo e tem as amarras de governo. Por sorte, ou sei lá, em algum momento um iluminado fez algo até bom dentro do banco, aliás, que eu considero muito bom, que foi o quê? A segurança no Banco do Nordeste ela é fora da área de TI. Ela está em outra diretoria, inclusive na diretoria de controle e risco. Isso é muito bom, porque a gente, né, olha, controla toda a parte interna, né, sem nenhum conflito, sem uma questão disso. Mas aí você tem o carimbo de dizer o seguinte, olha, não pode fazer concurso, não entra ninguém. Então, o que foi que nós fizemos? Olha, não tem jeito. A gente mediu o processo inteiro e disse, olha, até aqui tem que ser funcionário, tem que ser empregado da empresa. Daqui para cá eu posso terceirizar. E aí começamos a fazer contratos, buscando uma forma melhor de fazer contratos, e aí teve que subir mesmo o nível porque você ainda pode, né, se negociar diretamente, a gente não pode. Você tem um contrato de 3 anos, 4 anos, né, definiu aquele salário e aquele daí. Você não tem que negociar direto, você não pode estar dando melhorias para a pessoa, é em cima da função. A empresa foi contratada para fazer aquele serviço. Então a gente deu uma elevada no coisa para poder tentar segurar, tentar manter e especializou o máximo que pôde dentro deste contrato. Tá? Com isso,
a gente conseguiu. Uma coisa que tem favorecido a gente é isso que você colocou que o seu pessoal reclama, que é assim, aqui eles estão sempre trabalhando com algo realmente mais de ponta, porque como a gente não tem essas aquisições, a nossa é sempre uma crescente. Né? Você não está dando um passo para trás para olhar uma coisa que acabou de entrar aqui e não está ruim. Você vai sempre melhorando. Então, você está sempre incorporando tecnologia nova, está sempre olhando. O desafio é sempre em busca do novo, né, do que os ratos estão trazendo de novidade. Você está sempre buscando isso aí. Agora, isto não dá conforto para ninguém. Por quê? Porque o mercado está muito aquecido. Está muito aquecido. Então, você tem uma pessoa que ele chega para você no final de semana, né? Sexta-feira ele avisa que está 15 dias aí, vai sair porque recebeu uma proposta de uma empresa de São Paulo e vai continuar trabalhando de casa ganhando o dobro. Você vai fazer o quê? Tá. Aí vem uma outra coisa, passar um pé atrás, que foi algo dentro da higiene que o Sêmulo falou. Metodologias em cima do que você está fazendo. Então, se você não tiver dentro de cada uma dessas coisas, por exemplo, nessa questão da resposta a incidente, se isso não tiver muito bem esquematizado, muito bem feito, independente de pessoas, você está perdido, porque na hora que você perde uma pessoa dessa, você diz, perdi o fulano. Hoje, graças a Deus, a gente está dizendo, eu perdi aquela atividade, por enquanto, porque eu não estou tão dependente da pessoa, como era no campo. Não tem muito generalista, está muito mais especializado. Mas isso não dá conforto para ninguém, porque está sempre havendo essa coisa. Então, o que nós conseguimos fazer foi isso. A equipe de empregados é pequena, a equipe de terceiros é um pouco maior, isso dá um equilíbrio, não é equilibrado porque a quantidade é maior, mas dá dá para conduzir, né, desta forma. Foi assim que a gente conseguiu enfrentar essa situação. Eu gostaria de comentar, porque talvez eu transforme a vida da Nancy, ou então a sensação de que ela estava na pior, né, melhora um pouco, e do Cláudio também. Porque esse problema é um problema que parece ser universal, né? Estudos mostram que há um déficit de mão de obra, de tecnologia, e especificamente em segurança no mundo inteiro. O déficit, ele aumenta à medida que a gente começa a ver casos de ataques que comprometem de maneira séria financeiramente, operacionalmente e reputacionalmente as empresas. Nós vimos há pouco mais de 30 dias casos nos Estados Unidos, no Brasil, em que se pagou milhões de dólares de resgate para ter a chance de voltar à operação da empresa, né? E quando isso acontece, parece que um CIO liga para o outro, que liga para o outro CEO, que liga para o outro CTO, e aí todos começam a tomar uma decisão a queima-roupa, sem ter uma visão estruturada, de que precisam demonstrar a reação positiva diante do fato, e aí começam a contratar, né? Só que eu acho que o nosso problema não está no aquecimento. Eu, na verdade, adoro que as coisas estejam aquecidas, porque eu sou consultor e vivo de consultoria. Então é preciso que existam problemas para a gente poder resolver. A questão é que nós temos esse cenário de aquecimento combinado com um cenário ruim, que é o cenário da falta de maturidade da juventude, da geração, que está hoje à nossa disposição. É claro que eu estou generalizando, não dá para falar de todos, mas o fato é que o jovem, aquele jovem que se propõe a ser trainee ou analista de segurança, e que deve ter muito potencial sim, ele acaba influenciado, eu vejo muitos deles, por uma visão muito curta, né? Uma visão de curtíssimo prazo. Eu também perco pessoas com certa frequência, e eu tenho a sensação de que aqueles que saem por um aumento de 10, 15, 20, 30%, eles estão pensando em comprar o abadá do próximo carnaval na Bahia, né? É como se aquele fosse a meta de curto prazo deles, né? Porque alguém em sã consciência, jovem, que não tem tempo de prática, como você disse, né, Nancy? O que ele mais desejaria e deveria valorizar é a chance de estar trabalhando num lugar, num banco, numa empresa como a sua, Nancy, que adquire empresas o tempo inteiro, ou numa consultoria, em que ele vai estar exposto a uma diversidade de clientes, projetos, problemas, tecnologias, para construir os ativos de carreira dele, para que ele possa, em 5, 10, 15 anos, poder estar aqui com a gente, né? Dando a opinião, sendo disputado,
ou até mesmo pleiteando movimentos de carreira voluntários. Eu agora quero ir para o Nordeste, eu agora quero ir para a Intermédica no setor de saúde que está bombando, né? Mas não, pensam muito no curto prazo, saem por muito pouco, né? E sem nenhuma garantia, porque muitas saídas se dão para justamente empresas que reagem a um evento externo de ataque, de alguém próximo, de uma empresa do setor, ou até ela mesma. Mas por uma decisão de contratação não estruturada, parece, sabe o que? Voo de galinha, né? É um voo baixo e curto, né? Aquela equipe não ganha força, a empresa não tem um investimento planejado para crescer, para investir na certificação, na tecnologia, e esse indivíduo se vê perdido, tendo que pular para outro puleiro, né? Como galinha, como voo de galinha. Infelizmente. Eu acho que tem um lance, acho que o Samuel falou muito bem isso. O perder para o mercado, né, por essa visão de curto prazo, a gente já vê isso faz um tempinho, né? E quando teve o boom de segurança, sei lá, 10, 15 anos atrás, isso era mais ainda. Só que eu acho que tem um ponto que eu acho que foge um pouquinho do que a gente está conversando aqui, mas se a gente pensar na geração que está chegando no mercado hoje, é uma geração que valoriza a qualidade de vida. Então, você já começa a restringir quem vem para a área de tecnologia. Você já diminui. Aí você fala assim, então, aí você na tecnologia você tem que vir com um afinco que é totalmente diferente é óbvio que toda profissão você precisa se dedicar para se dar bem. Mas eu acho que quando você fala assim do trabalhar junto com a RH, o que atrai essa moçada que está chegando para ficar numa empresa? E investir numa carreira de segurança. E conseguir ter corpo para ter essa experiência toda. Porque segurança há de convir. A velocidade que a gente tem coisas tecnológicas aparecendo, soluções aparecendo, é muito rápido. Você tem que estar atento. Todo ano você tem que estar olhando coisa aí no mercado que está aparecendo. Então, eu não sei se essa geração que está chegando no mercado hoje, ela está afim disso. Mas em compensação também é imediatista com outro sentido. Por exemplo, a gente convive muito também com nenhum profissional hoje esperaria tanto tempo para ascender profissionalmente quanto nós esperamos. Sim, verdade. Ele quer galgar postos rapidamente para atingir, para poder ter condição de ir para a Bahia, ele quer galgar rapidamente. Então, ele não vai esperar 1 ano, 2 anos, uma coisa daquela, fazer uma carreira para poder chegar lá, não. Ele quer rápido. Não conseguiu aqui, por isso que ele muda por pouco, por aquilo outro. Agora, quem deve ser colocado na berlinda também, vamos sair o pessoal de TI, porque o Samuel faz um desafio para a gente, é praticamente impossível. Eu também atuo um pouco na academia e lá tem uma deficiência muito grande exatamente na preparação desses jovens. Não é só técnico que você prepara para jogar no mercado. Você tem que trabalhar a cabeça desse pessoal também. Não pode esperar que um gerente da indústria, que um gerente bancário, que uma coisa, encontre tempo para fazer esse tipo, né, de educação. Mas não pode. E o RH das nossas empresas também precisam evoluir. A pergunta que a Nancy fez tem que ser feita para o RH. O que é que prende o jovem? O que é que eu preciso fazer? É só culpa da segurança, porque dizem que o jovem quer acessar isso, ele quer estar trabalhando do mesmo jeito que ele trabalha em casa ou não, acessando tudo que é rede social, trazendo tudo que é possível para dentro da empresa, quando aquela coisa toda. É só isso? Não. O RH consegue responder isso? Sinceramente, vou falar um pouco pela crítica que eu faço, né, até para a gente vê pouca evolução nesses estudos, de chegar e ter, por exemplo, para mim, que tenho esse problema, e chegar e dizer, olha, aqui o perfil que você tem que ter cuidado, o que você tem que buscar para manter alguns talentos aí no campo. É você que tem que correr atrás de tentar conhecer essas gerações e saber exatamente o que motiva, o que não motiva. Só que isso dá muito trabalho. Não dá para fazer isso em 12 horas de trabalho. É muito. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E, Cláudio, você devolveu a provocação de maneira exemplar, porque no final das contas, a gente não pode acabar essa conversa botando a culpa na geração. Ela é como é e do jeito que é. Nós é que temos que entender o que funciona para elas e ajustar nossas políticas, nossas práticas, né? A nossa flexibilidade para encontrar um meio termo, nem 8 nem 80, mas alguma coisa que funcione para ambos. Eu queria fazer uma pergunta para o Sêmula.
em relação, a gente trouxe essa questão do ransomware, né? E a gente vem discutindo muito sobre o ransomware desde o WannaCry, assim, mais efetivamente, né? Desde então só piorou, né? Naquela época a gente falava muito, ouvia-se muito dos conselhos de que não era aconselhável, na verdade, pagar o resgate, que não ceder aos pedidos naquela época, né? Hoje, em 2021, com a ascensão desses ataques, esse tipo de posicionamento, Sêmola, mudou? Como é que fica? Como que esses líderes de segurança devem reagir? Olha, eu gosto de tratar esse tipo de assunto com a máxima transparência e realismo. Só quem pode decidir se pode ou deve pagar é quem está sentindo a dor, quem tem um problema para resolver. Eu não vou criticar aqueles que resolvem pagar. Agora, conceitualmente falando, quando uma empresa resolve ceder à pressão de um grupo criminoso que criptografou seus dados, que colocou essa empresa numa situação de exposição, que talvez ela não consiga nem retornar à operação do jeito que era, porque não tinha backups, não tinha rotinas padronizadas, né? E essa empresa paga, ela está retroalimentando a prática, né? Essa é uma mensagem clara para os criminosos de que compensa continuar praticando ataques de ransomware, porque as empresas estão suscetíveis a ceder à pressão e pagar, né? Então, quando uma empresa, como aconteceu, paga 5 milhões de dólares, né, ela inclusive definiu um preço. Ela está começando a criar uma tabela de preço. Então, o que agrava o problema, porque uma coisa é uma empresa americana de oil and gas pagar 5 milhões de dólares, outra coisa é uma farmacêutica de pequeno porte pagar a mesma quantia. Então, a gente está... Assim, a sua pergunta ela tem duas respostas. A primeira é, em teoria, nunca é bom pagar. Na prática, às vezes é a única opção para você retomar os negócios. E aí implica em efeitos colaterais, né? Porque se a empresa tem capital aberto, é um efeito em cascata no mercado, no valor das ações, na percepção de confiança dos investidores. Então, eu não me arrisco a condenar aqueles que pagam. Mas sempre que possível, evitar pagar é a melhor opção. Eu posso estar errado, não sei, Sêmola, mas, por exemplo, mesmo quem pagou, eu não tenho notícia de que voltou tão tranquilo e imediatamente. Quer dizer, não foi simplesmente assim, o cara fechou e te deu a chave e você abriu de volta e ficou tudo tranquilo. Então, realmente importantíssimo você precisar. Depende do que aconteceu. Não, foi só uma parte que não é significativa, não paga. Se for uma parte, né, crucial, vai pagar. Mas o que eu tenho percebido, e aí também me falta mais informações, é que nunca é suficiente pagar, porque mesmo você pagando o que recebe, você ainda tem que fazer recuperação e a coisa não volta tão imediatamente. Você está correto, Cláudio. O que acontece na prática é o seguinte, quando você recebe um ataque de ransomware, a empresa normalmente ela precisa de tempo para entender a magnitude do impacto, o que foi comprometido. Esse tempo, ele começa a contar e jogar contra a própria empresa. Por quê? Porque normalmente ela tenta evitar parar por completo e começa a operar em contingência, de maneira manual ou sistemas secundários. Quanto mais tempo ela demora a tomar uma decisão, ela está acumulando num sistema secundário atividades e transações do seu dia a dia. Se ela resolve pagar o resgate e ela acende uma vela, porque quando ela paga ela não tem nenhuma garantia de que vai receber o acesso aos dados, mas felizmente eles têm cumprido, né, com a palavra e tem dado acesso, porque afinal de contas, a primeira empresa que pagasse e não obtivesse acesso ia comprometer a confiança, né, do serviço. Eu queria trazer um tema para a gente discutir, que durante um tempo a gente parou um pouco de se falar tanto sobre isso, mas agora com o trabalho remoto em escala, voltou a se falar bastante, que é a tal da Shadow IT. Então, com o trabalho descentralizado, o trabalho remoto, os funcionários acabam recorrendo a aparelhos próprios, a dispositivos próprios e também a outras aplicações que talvez não estejam cobertas pela segurança e pela TI das organizações. Como é que vocês têm endereçado o tema e como vocês têm trabalhado também com tecnologias para abraçar todo esse tipo de possíveis, né, vulnerabilidades? O Shadow IT existe. Aqui existe. A gente toreia
Eu acho que tem reduzido muitíssimo isso. Eu digo que perto do zero já hoje em dia, em comparação de quando eu entrei. O fato de trabalhar remoto, no nosso caso, assim, como a gente teve que fazer um movimento muito rápido, a gente não tinha cultura de trabalhar remotamente, então a gente teve que colocar milhões de funcionários trabalhando em casa. Não é tanto assim, porque é mais o administrativo, né? Porque a gente de saúde, quem está na ponta teve que estar na ponta, inclusive, né? Nos hospitais, etc. Quem era do administrativo do BEC, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer um levantamento de quem tinha máquina em casa e que pudesse trabalhar. E aí a gente conseguiu, pela velocidade do que precisava, 50% a gente disponibilizou uma VDI e aí eles acessaram com o equipamento deles através do VDI o ambiente nosso aqui. Então a gente fechou o túnel ali de segurança para eles acessarem. E aí assim, ele podia até estar instalado com o que for dentro da máquina dele, mas para falar com o nosso ambiente era só por aquele túnel. Então, para as pessoas... E aí a gente foi para o mercado, comprou vários notebooks, né? O que tinha disponível no mercado, a gente está fazendo compra até hoje. E ali a gente travou via VPN. Então, foi uma forma que a gente adotou por questões de segurança e também para evitar qualquer tipo de vulnerabilidade da pessoa instalando qualquer coisa. E outra, nenhum dos meus usuários é administrador da máquina, da empresa, né? A máquina da empresa. Eu não tenho esse tipo de possibilidade de instalar, de baixar nada dentro da máquina da empresa. De novo, não temos essa flexibilidade de sair comprando máquina assim mais fácil. Fazendo o que nós fizemos foi dividir um pouco a situação, dada a pressa também, dava colocado. Uma parte dos funcionários, foram muitos para teletrabalho, áreas aqui que fechou, ficou escuro, só com as máquinas ligadas para o pessoal acessar de casa, levaram as máquinas do próprio banco, tá? A gente fez uns termos e levou. Era preferível para a gente que ele levasse a máquina do que usar uma máquina que tivesse em casa e conectasse. Mesmo assim, o que nós fizemos foi criar uma baseline e marcamos, né, como era que ela deveria ser. E qualquer variação era zero de aceite. Ou seja, usou alguma coisa que não estava previsto, a máquina era retirada do ar. Instalou alguma coisa que não estava nessa baseline colocada, era retirada do ar. Não passou as ferramentas, os antivírus, as coisas que deveriam ter passado, não entrava, não fazia negócio. Isso deu um estresse violentíssimo para a gente, né? Mas segurança está acostumada com isso, né? A culpada apesar da gente vir trabalhando há muito tempo para tirar aquela máxima do Dr. No, né? A gente tenta trabalhar em conjunto, mas nessa hora não tem jeito. Alguém tinha que pagar o preço, somos nós. Pronto, pagando dessa forma. Eu não sei se foi só isso e outras coisas que nós fizemos, mas o fato é que nós não tivemos incidentes, certo? Agora, garantir que não há Shadow IT, isso é ilusão, é a mesma coisa do 100% de segurança, como foi falado. Não dá, porque é algo que você não sabe, você não tem domínio sobre isso. O cara pode estar lá com um programinha, está fazendo uma coisa que você não conseguiu passar pelo seu filtro, ou seja, ele está, né, sendo colocado. Agora, tem a volta também, né? A volta também deu um trabalho grande, porque mesmo indo essas máquinas para casa, mesmo quando ninguém garante que não foi utilizado, que o cara não deixou o filho usar para ter teleaula, sei lá o que fosse, alguma coisa, não tinha como garantir. Então, quando voltou, essas máquinas foram todas reinicializadas, né? Foram, né, instaladas novamente, tudo como se fosse do zero, para poder entrar de novo na rede, tá? Agora, o Shadow IT também nós temos dentro da rede, independente de teletrabalho, né? Dentro da própria casa há um controle, você tenta estabelecer um controle grande, mas nada garante que alguém não está ali com algum software, com alguma coisa que você desconhece, que está fora do teu mapeamento. Como é a pergunta que a Carla fez, tá? Aí o Semula é bom porque ele dá duas respostas, eu não dou nenhuma, certo? Assim, como é que resolve isso? Não sei. A gente faz com que sabe, tentando fechar as portas que conhece, né? E aprendendo com o novo. Apareceu você vai lá e fecha e fala, pelo menos por enquanto está sendo assim. De uma maneira geral, o Shadow IT ele é um reflexo de duas potenciais causas. Uma necessidade do usuário que não é atendida
pela área de TI, ou em forma ou em tempo, né? Em forma e qualidade, vamos dizer assim, ou há uma ausência de políticas e de policy enforcement para fazer com que as políticas sejam seguidas. Então, de uma maneira geral, a solução ela está em algumas ações. Primeiro, definir políticas, treinar os usuários sobre as políticas e definir mecanismos de controle para evitar que numa tentativa de quebrar aquela política, isso possa ser detectado antes que aquilo se materialize. Esse é em teoria, né? Mas no dia a dia, você sabe, o usuário é muito criativo. Ele vai desde contratar um serviço na nuvem, né? um software as a service, aí numa banquinha, no mercadinho local, comprar uma máquina, plugar lá na tua rede e virar um access point, né? Então, a gente volta para aquelas... Oi? Na minha rede ele não pluga, não. Porque aí que tá, talvez não plugue, Nancy, porque você tem lá uma daquelas 5 funções bem desenvolvidas, que é da identificação. Você tem lá um monitoramento ativo, percebe um IP fora do teu range, ou um MAC address, né, que não está homologado, tua rede pisca, né, tem um sensor. É isso, não tem muito o que fugir. Detecção.